Vamos ao nosso tema de hoje. O propósito eterno de Deus. O que havia no coração de Deus quando Ele, não só quando criou o mundo, mas há determinadas coisas nas Escrituras que mostram, como por exemplo, a própria obra da cruz. A Bíblia diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso, propósito é a intenção pelo qual se faz algo. Eterno, porque passa da linha do tempo. Qual é o propósito de Deus em tudo que Ele fez? Por que a gente existe? Porque Deus criou tudo o que Ele criou. Um resumo do propósito de Deus é muito interessante, porque a intenção de Deus, ao criar o ser humano, é para que este homem, esta mulher, vivesse em comunhão com Ele. Por isso, dentro daquela tipologia bíblica, Ele coloca este casal, Adão e Eva, no mundo, como um protótipo daquilo que Ele queria, uma família que andasse em comunhão com Ele. Todas as tardes o Senhor descia, andava com Adão. Então, note que nessa intenção original de Deus, havia a intenção de comunhão. Comunhão de Deus com a sua própria família. Um resumo do propósito eterno de Deus, ele se dá nessa frase. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos falar juntos isso? O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu quero começar essa mensagem lendo com os irmãos, na leitura de um texto bíblico que por si só ele já é uma pregação maravilhosa, feito pelo nosso amado irmão Paulo de Tarso, apóstolo. E para mim isso aqui é uma pregação, então acompanhe essa leitura comigo em Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler desde o versículo 28 até o 39, uma leitura longa. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, se não, você pega aqui comigo nas telas e acompanha a leitura. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém! Ao nosso Deus, maravilhoso! Irmão, a igreja já estava no coração de Deus antes dele criar o mundo. Este é o predestino que Deus deu a cada um de nós.
Antes mesmo de construir alguma coisa, qualquer arquiteto tem todo o seu plano, ele faz um projeto completo, ele sabe exatamente o que ele quer, assim também nosso Deus, antes da criação do universo, ele já tinha esse propósito eterno, essa visão clara e definida do que ele queria construir para a eternidade. A ideia de Deus é construir uma família para si, filhos e filhas, com o mesmo coração que vimos em Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, antes de iniciar até mesmo seu ministério, ele já tinha uma visão clara do que ele queria edificar. E uma palavra que sintetiza o que Jesus queria edificar chama-se igreja. No livro de Mateus, Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. Jesus mesmo é o responsável por isso. Olha só, Deus desde a eternidade, ele queria criar uma família para si. Adão falhou nisso, permitiu o pecado entrar. Jesus então tinha um plano eterno, que através disso ele envia Jesus ao mundo, alguém perfeito, alguém sem pecado. Ele foi morto naquela cruz, e naquela cruz foi levado o pecado de toda a humanidade sobre ele, de modo que Deus poderia reconstruir tudo agora aqui do zero, mas não parou ali, Deus o ressuscitou, tornando ele o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E a partir de Jesus, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A partir de Jesus, aquele que crê nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Então, cada um de nós agora começamos a entrar para essa família. Esse é o plano de Deus. A ideia de Deus era ter essa grande família. Igreja é isso. Igreja não é uma instituição. Igreja não é um local onde nós nos reunimos, igreja não é um templo feito por mãos humanas, igreja é gente que ama Jesus, que segue a Jesus, que imita Jesus, porque o plano de Deus para mim e para a tua vida é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Tudo aquilo que é diferente de Jesus na nossa vida, Deus quer trabalhar para que as pessoas, olhando para nós, comecem a perceber Jesus na nossa vida, através do nosso comportamento, do nosso jeito de ser. Me impressiona muito, quando eu me lembro muitos anos atrás, quando eu li a vida de Sadhu Sundar Singh, um homem que se converteu e teve uma experiência tão profunda com Jesus, e lendo os evangelhos, ele queria imitar Jesus em tudo, e ele saiu para pregar o evangelho pela Índia afora, e nas Índias, na Índia, né, no país, ele pregando em vilarejos, e muitas pessoas começaram a ter experiências com o Senhor. Muitos anos depois, outros missionários chegaram naquele lugar, e um deles relata o seguinte, que ele chega numa cidade e começa a pregar sobre Jesus, e as pessoas, isso, claro, demais, e ele achando assim que o povo estava aberto demais para o que ele vinha pregando, e alguns começaram a falar para ele, não, a gente conhece ele, e o missionário falou, não, pera, eu estou falando de Jesus, então, isso, e que ele era assim, bondoso, misericordioso, a pessoa, sim, a gente conhece, e aí ele viu que o povo estava confundindo Jesus com Sadhu Sundar Singh, que tinha passado ali entre eles. Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, para que as pessoas, ao se relacionarem conosco, comecem a perceber o caráter de Jesus, a vida de Jesus. E é isso que é a igreja. Igreja não é somente uma instituição, um lugar onde você vai, aliás, tem muita coisa por aí que se chama igreja, que não é igreja, porque não transmite a vida e a obra de Jesus. Alguns viraram escritórios políticos, outros viraram negócios particulares, mas a igreja está para anunciar o evangelho, pregar o evangelho, e a igreja é essa comunhão dos santos, onde a gente se reúne, canta para o nosso Deus, aprende as escrituras e nos desafia a viver a palavra de Deus no dia a dia. Uma das características aqui para a nossa comunidade é que a gente quer tentar se aproximar o máximo possível daquilo que seria o padrão de Deus para a igreja.
E a igreja de Jesus, ela precisa ter 3 características: qualidade, unidade e quantidade. Vamos examinar rapidinho cada uma dessas 3. Primeiro deles, qualidade. Efésios capítulo 5, versículo 27, mostra a qualidade que Deus espera na igreja. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim, de você, e estou falando da nossa comunhão aqui como igreja, aqui na Carisma. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que está falando aqui? Igreja gloriosa é uma igreja que expressa o caráter de Deus. Porque quando Moisés chega para Deus e fala assim para Deus: Deus, me mostra a tua glória, lá em Êxodo 33, 18. Deus diz assim: eu vou passar, e você não vai me ver, você vai ver eu vou passar diante de você a minha bondade, a minha misericórdia. Ou seja, a glória de Deus é o próprio caráter de Deus. Então, uma igreja gloriosa é uma igreja cheia do caráter de Deus, é uma igreja que expressa o caráter de Deus. Na prática, o que é isso? Na prática, significa que são homens e mulheres que decidiram viver o que eles aprendem nas Escrituras, andar na lei do Senhor. Se a gente pegar, por exemplo, como que devem ser os homens, segundo a Bíblia Sagrada, você que é casado, a Bíblia espera de você, Tito capítulo 2, a Bíblia diz ali do que é sã doutrina, como deve ser o homem: homens amorosos, homens gentis, sábios, trabalhadores, fiéis. É isso que é um homem que vai representar Jesus aqui na terra. Tem uma das coisas que os homens nesses dias têm perdido, e nós precisamos, como homens, estou falando do sexo masculino aqui, nós precisamos recuperar, é algo chamado honra. Nossos pais valorizavam muito a honra, o nome. Os nossos pais valorizavam muito o seu caráter, pessoas íntegras, pessoas corretas. Então precisamos trabalhar isso na nossa vida para expressar Jesus. Porque se você não tem um caráter confiável, como as pessoas vão acreditar na sua pregação? Naquilo que você prega para as pessoas? É esperado das esposas, segundo a Bíblia Sagrada, que elas sejam dóceis, mansas, sábias, alegres, cheias de boas obras. Estou citando Tito capítulo 2. Então, tem se perdido muito características. A família deixando de ser família. A Bíblia espera de filhos que eles sejam felizes pela ação dos pais nos filhos, e ao mesmo tempo eles devolvem aquilo como respeitosos aos seus pais, honrando os seus pais. A Bíblia nos ensina que gente que segue Jesus, imita Jesus, segue a lei do Senhor. E a lei de Jesus está clara, a constituinte do reino de Deus está ali em Mateus capítulo 5, quando Jesus está dizendo: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Na verdade, Jesus está dizendo: quer ser feliz? Segue o que eu estou te falando quanto a isso. A igreja deveria ser um povo humilde, paciente, manso, não briguento como alguns que aparecem por aí na televisão, que vivem brigando o tempo todo. Gente, isso não é igreja. A Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus, eles são justos, eles são generosos, são bondosos, são misericordiosos. A maneira como você vive, a maneira como você usa o seu dinheiro, mostra muito de quem você é diante de Deus. O quanto você ajuda aos necessitados, às pessoas, o quanto você reparte o que tem. A Bíblia mostra isso como sendo o nosso caráter. O caráter da igreja deve ser gente cujo estilo de vida é amar, é perdoar. Se você é pai e mãe, tem seu filho aqui no nosso ministério infantil, é melhor você decorar Colossenses 3,13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim vocês devem também perdoar, porque seus filhos estão aprendendo isso lá. Eles estão aprendendo a perdoar, porque cristão é assim. Cristão anda na palavra de Deus, perdoador.
igreja, povo da igreja, deve ser um povo disposto a servir. Muitas vezes, talvez até muitos de vocês aqui se comportam numa reunião como essa, como alguém que vai a um cinema. Eu paguei meu ingresso, eu vou lá, sento, me dá o que eu preciso, assisti, legal, ó, valeu, vou embora. Não, a gente tem que servir um ao outro. A gente tem que repartir a nossa alegria, ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar uns com os outros. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. A Bíblia nos ensina que nós devemos devolver o bem quando alguém nos faz o mal. Você conhece alguém que falou mal de você? Pois bem, a Bíblia diz, fale bem da pessoa. É difícil, mas é isso que precisa ser tratado no nosso coração. Porque o propósito do coração do nosso Deus é que você se torne uma pessoa semelhante a Jesus, imitando Ele em tudo. Então, uma pessoa que ora, alguém que fala de Jesus, alguém que usa os seus bens para abençoar o necessitado, e alguém que ama a Deus de todo o coração, isso é qualidade. Segundo aspecto, unidade. Igreja, irmãos, só existe uma, e não é a Carisma. Carisma é uma parte da igreja. Essa única igreja, ela é composta de todos os irmãos e irmãs, pessoas, homens e mulheres, que dobraram seu coração diante do Senhor e aceitaram Jesus como Senhor de sua vida. Essa é a igreja de Jesus. Então, há uma unidade já instituída por Deus na igreja de Jesus. Mas nós precisamos crescer numa unidade prática. Uma unidade que ela é fruto desta qualidade. Porque quando nós começamos a amar uns aos outros, quando nós nos doamos uns pelos outros, quando nós perdoamos uns aos outros, isso traz uma unidade real entre nós. A divisão é uma evidência de imaturidade. E a Bíblia chama até de carnalidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo chama dessa maneira. E aqui fica um desafio para nós. Nós precisamos olhar todos os nossos irmãos, membros do corpo de Cristo, como parte da grande família de Deus. Não importa a denominação dele, não importa se alguma coisa doutrinária é um pouco diferente da sua. Me lembro uma vez que eu estava num vilarejo na África, e quando eu cheguei naquele vilarejo, avisaram lá um irmão, era o único cristão que havia naquele lugar. Disseram a ele, olha, estão chegando aí cristãos. E aquele irmão veio, eu me lembro da cena até hoje, aquela cena foi muito marcante para mim. Aquele irmão veio, parou alguns metros assim para mim, abriu os braços, começou a chorar. E ele veio me abraçar, e ao invés de abraçar, ele abraçou minhas pernas, ele abaixou, ajoelhou no chão e abraçou, falou, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ele não falava a nossa língua portuguesa, mas ele conseguia falar essa expressão em português. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Qual a denominação que ele frequentava? Igreja Católica Ortodoxa Grega. Era isso. E era o meu irmão. Então, a unidade da igreja, a maneira de nós olharmos os nossos irmãos como parte do corpo de Cristo, é algo que o Espírito Santo precisa trabalhar em nós. Tem muita divisão na igreja hoje, tem muito dono de igreja hoje. Precisamos ter mais de Jesus no meio da igreja e menos do homem. Agora, nós também precisamos olhar em unidade aos nossos irmãos próximos de nós, como nossa família imediata. Há irmãos aqui que estão aí do teu lado. Gente que talvez você abraçou aqui agora no culto. Gente que assim você fala, essa é a parte do corpo de Cristo que Ele me colocou. Assim como num corpo existem muitos membros, muitas juntas e ligamentos aqui no nosso corpo, assim também existem aqueles irmãos que foram colocados ali pertinho de nós. E com esses nós precisamos desenvolver comunhão, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros. Eu gostaria que antes de você sair daqui hoje, você reconhecesse isso com as pessoas que estão próximas de você. Terceiro, quantidade.
É vivendo assim que o Evangelho de Jesus e a Igreja de Jesus vai voltar a ganhar credibilidade no mundo. Hoje, infelizmente, a igreja virou partido político. Ela virou partidária. Virou militante de algumas causas evangélicas, que não são causas do reino de Deus. Que Deus nos traga arrependimento, mudança, para que a igreja recupere de novo a sua credibilidade no mundo. E Jesus nos mostra como isso vai acontecer. João 17, 21, Jesus diz, ora, ele está orando a Deus, dizendo, Pai, que todos sejam um. Mais adiante ele diz, para que o mundo creia. O mundo vai crer quando ele ver a unidade no meio da igreja de Jesus. Quando nós nos tornarmos pessoas mais amorosas, mais bondosas, mais parecidas com Jesus, inicialmente, meu irmão, nós só estaremos fazendo bem para nós mesmos. Tenha certeza disso. Se você mudar isso no seu comportamento, em outras palavras, você parar de ser chato, é um bem que você faz para você. Você vai viver melhor, vai perceber como é mais gostoso estar perto de pessoas e amando as pessoas com as suas diferenças que elas têm. Mas um segundo passo, muito mais profundo, é que eu e você, ao nos tornarmos mais amorosos, mais bondosos, mais generosos, mais com o caráter de Jesus, nós vamos nos aproximar do projeto de Deus para a nossa vida. Irmão, irmã, o plano de Deus para você é que você caminhe na direção de ser igual a Jesus. Mas a diferença entre o que Deus tem para você e onde você está, a distância é proporcional àquilo que eu chamo de frustração. Por que às vezes temos uma frustração na nossa vida? Porque estamos longe desse propósito de Deus. Mas eu te digo uma coisa, cada vez que você der um passo se aproximando mais daquele plano de Deus para a sua vida, você vai começar a sentir na sua vida a realização. Você vai sentir que aquela paz de Deus inunda teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Você vai perceber diferença na sua vida, valorização na sua vida, porque você está se aproximando do projeto de Deus para a sua vida. E nós vamos fazer um marco na nossa história. Qualidade que produz unidade e que produz quantidade. Esse é o projeto de Deus para a igreja dele como um todo. É esse o projeto de Deus para essa comunidade aqui. Por isso que nós usamos até o termo comunidade, porque nós andamos com unidade. E a palavra comunidade vem da origem da palavra comunhão. Nós existimos para isso. Eu não gostaria que a gente entrasse e saísse aqui como alguém que entra e sai de um cinema, mas alguém que, ao chegar nesse lugar, tenha comunhão com os irmãos, que seja um simples abraço, um simples sorriso, mas que você perceba, eu estou no meio de gente que ama Jesus da mesma maneira que eu amo, gente com qual eu vou crescer junto, gente que estamos construindo uma história juntos. E eu quero terminar dizendo algo aqui para vocês. Aliás, vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor, fique em pé comigo, por gentileza. Era o ano de 1988, eu já era pastor há algum tempo, e um irmão me fez um convite para ir com ele, conhecer a comunidade dele. Era lá em Joinville. Fui com muita expectativa. Meu coração estava aberto. E nós um dia ficamos conversando só sobre igreja. O que é a igreja dentro da perspectiva de Deus? Porque para muita gente ainda igreja é esse lugar, igreja é uma instituição, igreja é um movimento, igreja não é isso, irmão. Eu precisava entender igreja queria ver igreja como Paulo apóstolo via. O que é que Jesus quis dizer? Eu edificarei a minha igreja. O que é isso? E eu me lembro que ficamos assim conversando tanto que chegou a madrugada. Falamos, vamos parar porque amanhã temos que levantar cedo. Fomos dormir, o sono não vinha. Mas eu me lembro estou lembrando da cena aqui na minha mente. Porque
apesar de quarto escuro, eu tinha a sensação de eu estava. E ali, deitado numa cama, eu compreendi a igreja de Jesus. Compreendi o corpo de Cristo. Não era só uma palavra dizer que você é meu irmão. Aquele dia eu entendi o que era você ser o meu irmão. Aquele dia eu entendi que eu sou parte de um corpo cujo cabeça é Jesus, e eu sou parte desse mesmo corpo que Ele, que eu sou um com Ele, que eu sou parte de um todo, de um plano de Deus. Mas eu entendi que o principal veio porque meu coração estava aberto para Deus. Eu estava buscando mais a Deus, estava querendo conhecer mais a Deus, e por querer conhecer a Deus, foi me revelado, aberto a mente, os olhos do meu entendimento do que é a igreja. A visão da igreja é derivada da visão que se tem de Deus. A visão é algo que vem por revelação, para aqueles que se aproximam de Deus. Jesus uma vez Jesus contou uma parábola, que era aquela parábola do semeador. E aí o povo se admirou com a parábola de Jesus, mas olha, quase ninguém entendeu nada. E a Bíblia diz assim, que aqueles que estavam junto dele, se aproximaram e disseram: Senhor, explica-nos essa parábola. E aí Jesus diz: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas. A vocês quem? No texto mostra, aos que estavam junto dele. Quando a gente se aproxima de Deus, nossos olhos espirituais começam a ser abertos, e a gente começa a ver o mundo numa perspectiva muito mais profunda do que somente essa perspectiva mesquinha que a gente tem da nossa vida. Você começa a entender a igreja de Jesus, não como instituição, mas a realidade do que é ser parte de um projeto de Deus, projeto eterno, que vai por toda a eternidade. Eu gostaria que você orasse nesse momento, pedindo a Deus, para que Deus revelasse para você a vontade dEle, a igreja, o que é que Deus tinha em mente quando criou você e te colocou no corpo de Cristo. Que você, ao olhar o seu irmão, perceba, receba, claro, quando eu falo revelação, é ter os olhos abertos, aquilo que você fala, agora entendi, é isso que eu estou chamando de revelação. A olhar para um irmão e dizer o seguinte: eu entendi que agora eu entendi que você é meu irmão e minha irmã, agora eu entendi o significado disso, agora eu entendi que nós somos um só, agora eu entendi isso. Isso precisa ser revelado aos nossos corações. Isso é uma obra que o Espírito Santo quer fazer hoje aqui em você. Feche teus olhos um minutinho. Faz uma oração sua agora aqui para Deus. Pede para Deus assim: Deus, vasculhe o meu coração. Meu coração anda tão insensível, duro. Tenho me distraído tanto com coisas do mundo. E não tem nada melhor do que o Senhor na minha vida. E eu quero mais do Senhor na minha vida. Pede para Deus: me revela a tua igreja. Me revela a tua vontade. Fala: Pai, me dá um novo coração, uma nova mentalidade. Querido Senhor, eu me uno com os meus irmãos e peço ao Senhor nesse momento que o Senhor transforme nossas vidas e as nossas mentes, levando-nos a não sermos mesquinhos, pensando só em nós mesmos, na nossa vida, essa vida terrena que passa tão rápido, como a erva do campo que hoje nasce, brota, vira uma flor, depois seca, se murcha. É assim a nossa vida. Revela-nos as coisas eternas, aquelas pelas quais vale a pena investirmos a nossa vida nela. Revela-nos teu coração, tua mentalidade, a tua igreja, o teu povo, a tua ideia, e onde o Senhor nos colocou nesse teu projeto eterno. Faz isso em nossas vidas, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus.
Amém. 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 Que Deus revele isso para você e transforme completamente o teu coração e mente, de modo que você perceba esse projeto eterno de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou te desafiar algo nessa semana. Eu quero te desafiar nessa semana. Você orar pelos irmãos que o Espírito Santo colocar no teu coração. Eu tenho certeza que se você chegar diante de Deus, você vai começar a lembrar de algumas pessoas e você vai mencioná-las para Deus. Vou dizer mais. Quanto mais você orar pelos outros, menos você precisa orar por você. Porque Deus supre suas necessidades. Então vocês vão orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros. Vou fazer um segundo desafio. Talvez você não consiga nessa semana, devido assim, sua agenda é muito apertada, talvez você não consiga isso. Então, você vai projetar. Mas eu acredito que a maioria aqui consegue. Nessa semana, marca de estar junto com um dos irmãos da igreja. Marca de estar juntos. Comer juntos, ou bater um papo, ou tomar um café juntos. Você vai marcar com esses irmãos. Irmãos são próximos aí de você. Gente que você tem aí como comunhão, a parte do corpo de Cristo que Deus te colocou. Faz isso. Eu tenho certeza que nós vamos experimentar um crescimento imenso de experiência com Deus. Porque a bênção de Deus está no corpo de Cristo. E quanto mais inserido nesse corpo você tiver, mais dessa bênção você vai experimentar na tua vida. Amém? Para terminar, permitam-me abençoar vocês. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus e esse amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão proporcionada pelo Espírito Santo, seja com todos nós, a sua igreja, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa semana. Bênção na tua vida.